Olá! Hoje vamos aprender como escrever um texto narrativo. Aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. O que é um texto narrativo? Antes de tudo, você precisa entender que narrar é simplesmente contar histórias. Ao escrever uma narrativa, você precisará organizar. Ao escrever uma narrativa, você precisará organizar os acontecimentos, criar personagens e criar o enredo. São elementos da narrativa: o espaço, que é onde a história acontece, o lugar, o cenário, tempo, quando a história acontece, em que momento, em que dia, hora, e personagens, que são agentes que realizam as ações, dos quais temos os protagonistas, que é a personagem principal, podendo ser mais de um inclusive. Antagonista é aquele que faz oposição ao protagonista, é seu inimigo, alguém com quem o protagonista tenha que disputar algo. E os coadjuvantes, que são os personagens secundários. E ainda o enredo, que são as ações, o que acontece na narrativa e como. São estruturas da narrativa: a apresentação, que é a introdução da história, como ela começa. Os conflitos, que é o mesmo que desenvolvimento, ou seja, o que vai acontecendo ao longo da história. O clímax, que é o ápice da história, o momento mais instigante. E o desfecho, que é a conclusão, como, enfim, a história finaliza, tendo final feliz, trágico, surpreendente, etc. Na apresentação, o escritor precisa apresentar os seguintes elementos: quem, definindo as personagens; quando, em que momento acontece a narrativa; e onde, o lugar, local onde a narrativa se desenvolve. Então você já sabe agora que precisa começar a sua narrativa destacando esses elementos, criando uma situação para apresentar ao leitor sobre quem você está escrevendo, quando a situação ocorreu e onde. Você pode colocar isso num único parágrafo ou dividi-lo para que o texto fique mais fácil de ser compreendido e menos cansativo para quem vai ler. Um texto bem distribuído é mais agradável de ser lido. Em conflitos, é preciso narrar com clareza o que aconteceu e como aconteceu. É a narrativa em si. Você pode contar quais os motivos que fizeram as personagens reagir de tal maneira, quais seus medos, conflitos psicológicos, etc. Pode ser desenvolvido em quantos parágrafos você julgar ser melhor. Conte de maneira clara o que aconteceu e como aconteceu, para que a história se desenvolva de tal maneira que caminhe para o clímax. No clímax, o personagem vai enfrentar o seu grande desafio. Você desenvolveu o conflito e é o momento de colocar seu personagem diante do problema que tem que ser solucionado. Nesse momento, ele terá que fazer uma escolha, tomar uma atitude para que a história caminhe para o desfecho. O desfecho é o fim da história. Pode ser positivo, com final feliz, ou negativo, com o final que o personagem seja derrotado. No desfecho, o escritor pode explicar o porquê dos acontecimentos terem sido da forma como foram escritos, ou o final pode ficar em aberto, dando margem à interpretação livre do leitor. Tipos de narrador: narrador personagem. Nesse caso, o narrador faz parte da história e a conta em primeira pessoa. Narrador observador é como uma voz que conta a história a partir da sua observação. Nesse caso, a narração é em terceira pessoa. E o narrador onisciente. Esse tipo de narrador sabe tudo o que acontece na história, inclusive o que se passa na mente dos personagens, e a narração é em terceira pessoa. Tipos de discurso. Quanto aos tipos de discurso, temos direto, indireto e indireto livre. No discurso direto, a transição das falas dos personagens é direta, quase sempre usando 2 pontos e travessão. Exemplo: o desconhecido perguntou, 2 pontos, travessão, que horas são, por favor? Discurso indireto: quando o narrador interfere na fala do personagem, fazendo com que ela se confunda dentro da narrativa, além de não ser demarcada dentro do texto, é escrita em terceira pessoa, como se o narrador dissesse o que o personagem disse.
Exemplo: todos os dias minha mãe me dizia que ficasse atenta e não fizesse bagunça nas aulas. O discurso indireto livre é quando a fala do personagem e o discurso do narrador se confundem, como se o texto de um estivesse inserido no outro. As falas podem ser demarcadas ou não, mesclando assim o discurso direto com o indireto. Exemplo: então Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim, isso tinha que acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Se gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber as novidades. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.